Bom dia, canal Paz e Bem. Estamos juntos nessa terça-feira para esse encontro que acontece toda semana. Sou a monja Kokai, uma monja zen budista, e compartilho com vocês ensinamentos de uma velha mestra. É bom a gente dar um respiro, poder se inspirar em histórias e ensinamentos de uma mestra que tem tanta vivência, experiência, Shundo Aoyama Roshi. Ela tem muitos livros feitos no Japão e para o Brasil foram traduzidos 2. Esse aqui é para uma pessoa especial. Foi tradução da monja Koen, que a monja Koen, não, acho que não foi ela que traduziu, mas que ela fez a revisão da mestra dela, Shundo Aoyama Roshi. Então, no momento assim que a gente está de tanta tensão, de tanta polarização, temos momentos tão decisivos agora pela frente, está em jogo a democracia do país. Eu tenho percebido, acompanhado muitas manifestações em prol da democracia, dos direitos humanos, das questões do meio ambiente, as injustiças sociais, a fome, que está, a insegurança alimentar, a situação para grande parte do povo brasileiro, para os trabalhadores, está muito complicada, muito difícil, Então agora as políticas públicas todas sofrendo, os orçamentos sofrendo cortes profundos, principalmente na saúde, na educação, Tudo questões onde o Estado brasileiro é necessário e importante para mediar, a iniciativa privada, o capitalismo selvagão que quer lucro, 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 e com isso ele acumula, ele concentra renda, E o cobertor fica curto para grande parte da população, Desde o salário mínimo que não é reajustado, a inflação, a gente vai no mercado e se surpreende com a carestia, Então a gente poder ter um momento de respiro, Onde a gente possa se inspirar e ser atravessado por ensinamentos que fazem, que nos auxiliam a atravessar os momentos de adversidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma crônica que ela escreveu, que o título é Não Há Nada a Acrescentar. Vamos ver o que ela nos ensina. No Rishun, o primeiro dia de primavera, de acordo com o antigo calendário lunar, e nós aqui entramos na primavera, Enquanto colocava um galho de ameixeira no tokonoma é como se fosse um armário embutido na parede sem porta, que é o lugar onde as casas, os templos, tem um espaço especial para expor as ikebanas. É uma coisa muito minimalista, tem uma bancadazinha, o ikebana, uma iluminação, e fica sempre muito bonito, Enquanto colocava um galho de ameixeira no tokonoma, senti meu coração invadido pela alegria ao constatar que a primavera tinha finalmente começado a respirar. De repente, pareceu-me que essa sensação fosse o auge da felicidade. De fato, essa felicidade só pode ser experimentada por aqueles que repentinamente visitam a ameixeira durante o inverno, sob o vento gélido, esperando ansiosamente para que surjam os primeiros botões. A monja Koen sempre fala que ela tinha essa vivência no Japão, quando o inverno é muito rigoroso e a ameixeira parece que ela morreu, parece que ela é um toco de galho seco, e ela, parece que a neve, o inverno matou ela, e de repente aparecem os primeiros botões. E se a gente observar bem, aqui também acontece. Eu tenho sempre caminhado todos os dias, na beira de um arroio, e tem fizeram uma calçada, um calçamento para andar de bicicleta, para as pessoas caminhar, é a orla do Arroio Cruz. É um lugar muito bonitinho. Pena que as pessoas trazem os cachorros, principalmente os moradores mais próximos, que é o bairro mais
chique da cidade, né? Ao invés dos cachorros então fazer o seu cocôzinho no quintal dessas casas, aproveitam, levam o cachorrinho para passear, e aí às vezes a orla tá repleta de cocô de cachorro. Essa é a parte assim que expressa a falta de cidadania, porque ali não é extensão do quintal, ali é um espaço público. Os cachorros vão fazer cocô justamente onde tem grama, e as crianças gostam de ir. Quem caminha com criança é que as crianças enveredam para aquele lugar, e aí tem os cocô do cachorro. É mais um motivo para as pessoas terem um pouco mais de consciência de cidadania. Isso que alguém que com mais consciência mandou fazer lixeiras e coloca até o saco à disposição, rolinhos de saco. É só pegar, recolher o cocô e colocar no lixo, mas nem isso o fazem, né? Mas então, isso é lamentável. Mas o que eu tô querendo dizer é que agora, quando iniciou a primavera, aquelas arvorezinhas que estavam secas, que todas as folhinhas tinham caído, estão brotando. Brotando é a coisa mais bonitinha. Tem pitanga. Todo dia eu caminho, agora atualmente tem pitanga, eu como umas pitanga, uma delícia. Então, os primeiros botões, né? E é também um sentimento que só pode ser vivido por aqueles que têm um jardim ou campos onde a mãe natureza segura sempre a alternância das 4 estações. Aqui no sul nós temos o privilégio de viver bem as 4 estações. Atualmente, nas floriculturas e quitandas, podemos encontrar sempre flores e verduras de todas as estações cultivadas em estufas. As crianças que crescem em ambientes onde não há nenhum contato com a natureza não conseguem decifrar e sentir a promessa das flores primaveris que desabrocham no início da primavera, resistindo ao frio cortante, nem das flores que só abrem suas pétalas quando convidadas pelas brisas outonais. Nas lojas, onde o ano inteiro encontramos toda a variedade de flores, verduras e frutas de qualquer estação, mesmo fora de época, basta pagar para conseguir qualquer coisa. Podemos adquirir de besouros a guarus, precisamos apenas pagar. Mas, dessa maneira, não conseguimos mais experimentar a emoção do primeiro desabrochar, nem as saudades e o carinho de nos despedir das flores que já estão caindo. Isso a gente vai desenvolvendo quando a gente começa a pegar gosto, né? Plantar no vaso, depois vai plantando no chão, vai cuidando da plantinha para que ela se desenvolva, planta uma mudinha e fica tão feliz quando vingou, né? Em uma sociedade que caminha em direção à massificação, o homem vive à deriva, sem conhecer o maravilhoso sentimento de gratidão pela primeira colheita de tomates ou pepinos. Não podemos mais apreciá-los realmente depois de os ter colocado no altar de Buda em sinal de agradecimento. São as oferendas. Não há mais encanto em pescar um guaru com as próprias mãos, em concha, vacilando contra a corrente. Então, guaru é um peixe. Muito menos em experimentar o pesar e a dor pelas pessoas que estão morrendo. As crianças que crescem em um ambiente em que a terra não pode ensinar esses sentimentos e onde tudo se compra com o dinheiro, não podem desenvolver sensibilidade e delicadeza. Não é por acaso que se diz Mãe Terra. Isso mostra que também nós, seres humanos, somos filhos da terra. Filhos da natureza. Sinto um arrepio na coluna ao imaginar uma sociedade futura no qual a terra seja constantemente saqueada, tornando-se um lugar hostil e árido. Como podemos chegar a esse ponto? Essa é a minha pergunta, é a pergunta que eu faço quando eu vejo aquelas paisagens, aquelas cenas que nos chegam da Amazônia, né, sendo desmatada, né, da Amazônia as terras sendo griladas, né, invadidas, da Amazônia
onde os rios e os ribeirinhos sofrem com a mineração clandestina, que é muito agressiva. Vejam bem, né, como foi a morte do Dom e do Philip, né, que além de morrer foram esquartejados e queimados. O grau de violência e de barbárie. Tudo isso acontecendo, sendo intensificado nesses últimos anos, onde não todos, mas parcela da população se deixa levar pela ambição desmedida, né? Agredindo profundamente até a Mãe Terra, a mãe de todos nós, deles inclusive, né? Colocando em risco todas as alterações climáticas que já estavam complexas e difíceis, e agora então, se a gente não tiver Amazônia, né, como é que vai ficar? Tudo surge dos desejos egoístas dos seres humanos. Não temos paciência de esperar que a natureza nos dê tudo no seu devido tempo. Queremos contemplar nossas flores preferidas em qualquer época do ano, comer sempre as verduras e frutas que desejamos. Isso, quem consegue ainda viver conectado com as leis da natureza são os povos originários, os ribeirinhos índios, que precisam da terra e não precisam de pouca terra. É por isso que eles precisam de tanto espaço, porque eles vivem da caça, eles vivem do que eles plantam, mas tudo dentro de um ciclo, né, e de uma cadeia alimentar autossustentável. Então, eles estão profundamente conectados com a terra e, mesmo tirando dali o seu sustento, de forma sustentável, eles acabam protegendo a água, a floresta, os animais. E depois a gente fala que eles são, que não são civilizados. A isto se chama a ganância daqueles que se prestam a atender tais desejos, sempre em busca de lucros, e daí surge a corrida do ouro. A ciência é utilizada sem nenhum controle para satisfazer essa avidez, e assim a corrida se torna cada vez mais louca e acirrada. Isso me faz lembrar que até hoje eu não entendi muito bem, que quando eu vi isso não pode ser verdade, que tem alguns bois, ou não sei se é vaca, que tem um buraco em cima na barriga que eles botam a mão lá para dentro. Até hoje eu não entendi isso, porque eu não tive estômago para estudar isso, para ver o que é isso. Aberração. Pobrezinho dos bichinhos. A ciência é utilizada sem nenhum controle, né? Então, com a participação da ciência, né? Terminamos por construir um mundo sem coração, em que existem apenas um materialismo e um pragmatismo espiritual, espírito comercial. Pragmático, espírito comercial. Isso aí nós vamos ter que pensar um pouquinho o que está querendo dizer com isso, né? Eu acho que que até a espiritualidade pode ser consumida, né? No entanto, não podemos esquecer que também nosso coração, ao viver em um mundo tão artificial, acaba por se transformar em algo endurecido, sem emoções, como plástico. A coisa de não ter piedade nem compaixão. Nesse coração de plástico, onde não há vida nem morte, não é possível entrar no ensinamento de Buda, nem sua verdade segundo a qual viver e morrer é o nirvana. O mestre Ushiyama Kosho dizia frequentemente: porque o caminho que existe é perfeito, não há necessidade de mais nada, ele é completo e se basta tranquilamente a si mesmo. Apenas os seres humanos infelizmente dotados de faculdade de pensar querem sempre acrescentar alguma coisa, de modo que tudo fica bloqueado, como uma dor de barriga ou uma indigestão. Nossa civilização é totalmente insensata, buscando apenas acumular mais e mais. Se não mudarmos nosso direcionamento, no futuro a Terra não será mais habitada pelos seres humanos.
seguindo os ensinamentos de Buda, que nos mostra os princípios que regem o universo. É preciso resgatar um coração que se emocione com apenas uma flor, um derrame de lágrimas pela morte de um inseto. Um coração que ame não apenas a própria vida, mas também a vida dos outros. Um coração que aprecia a existência de cada elemento nesse mundo. Shundô Aoyama Roshi, né, escreveu isso, sabe-se lá em que década, e continua tão presente e tão atual. Eu diria agora mais do que nunca. Vamos então ampliando a nossa consciência para a gente estar uno com tudo que há e assim ter uma vivência, uma experiência com mais responsabilidade, regulando a nossa pisada nessa Mãe Terra. Estejamos todos bem, paz e bem, e nos vemos semana que vem.